A paz do Senhor, crianças, família, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de EBD com o tema Amigos de Jesus. Olha que coisa mais linda, né? Estamos aprendendo quem foram os amigos de Jesus, né? No nosso quarto trimestre, né? É importante que nós aprendemos como é bom ter amigos, como que Jesus foi na Terra ensinando, né, a quem passava por ele. Foi muito especial. E hoje estaremos falando de dois irmãos, né? Jesus passou pela vida de dois irmãos. Quem são eles? Simão e André. Os dois eram pescadores, eles gostavam de sair e eles faziam muito bem a profissão deles, né? Naquela época era o que mais se rendia, que se dava mais fartura, era a pescaria, e eles eram excelentes pescadores, tanto Simão quanto André. Eles saíam cedo para pescar e voltavam sempre com bastante peixe, com muita fartura. E isso era diariamente. Todos os dias da vida deles era assim. Até que Jesus apareceu, né? Jesus passou por eles. E Jesus ali, observando a vida de Simão e de André, percebeu que neles, que ali poderia ter uma missão incrível, né? E Jesus então se aproximou deles, foi até eles e conversou com os dois. Jesus falou para eles: por que vocês não vêm comigo? Vamos pescar pessoas para o Senhor? Vamos. E aí os dois, claro, eu imagino que no começo deve ter ficado meio assim, pensando, como assim, né? Deixar de pescar os peixes para ir pescar pessoas? Ah, não, né? Não faz muito sentido. Mas Jesus já sabia da missão que tinha ali, né? De como tudo poderia acontecer naquele local. E como os dois eram especiais, eram duas pessoas já tementes ao Senhor, né? Que sabiam o que estavam fazendo, para que vieram. O que aconteceu? Conversaram com Jesus. E Jesus, falando com eles, explicou, né? Como que era importante irmos aquelas pessoas que necessitavam de ouvir falar de Jesus, de ouvir falar da promessa do Senhor na vida deles. E os dois, claro, seguiram Jesus. Eles o acompanhou, né? E Jesus falou para Simão: a partir de agora, seu nome não será mais Simão, e sim Pedro. A partir daquele momento, Simão, que passou a ser Pedro, e André foram, junto com Jesus, pescar pessoas. E aí eu entro um parênteses para vocês. Como é pescar pessoas? Já parou para pensar? Porque lá eles jogavam a rede e vinha muitos peixes para eles, certo? E como seria pescar para o Senhor? Crianças, saibam que vocês também podem ser pescadores do Senhor a partir de agora, a partir de hoje, desse momento. Comece primeiro orando pelos seus colegas de escola, pelos seus amiguinhos, aonde quer que seja, familiares, ok? Segundo passo, que possamos ser pescadores do Senhor. Quando um amiguinho estiver triste, falar do amor de Jesus para eles. Olha como é importante a gente conhecer Jesus para falar do amor dele para aqueles que necessitam, né? Na escolinha, por exemplo, você pode chegar num colega e orientar ele quando ele fizer algo de errado e que ele vier te buscar para um conselho, fale para ele da importância que é o Senhor. Você vai estar sendo um pescador, assim como foi Pedro e André. Então, aprendam, crianças, exerça essa função do evangelismo. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para evangelizar. E a gente
pode fazer isso. Então, Jesus saiu com os dois a pescar pessoas, a pescar aqueles que estavam ali tristinhos, carentes, sozinhos, deprimidos, sem motivação. E o Senhor foi com eles e resgataram aquelas pessoas. Eles tiraram eles daquela tristeza. Olha como é lindo saber que Jesus usa pessoas para resgatar outras pessoas. Amém? Peça para a família te ajudar a refletir sobre isso. Vamos fazer um desafio? O que vocês acham? De ir em casa pedir para o papai, para a mamãe, para a vovó, para quem estiver com você, te ajudar a fazer um cartão. Pode pegar um sulfite, lápis de cor, giz de cera, canetinha, o que você tiver em casa. Uma caneta, um lápis, coisa simples. Escrever algo especial naquele papel com a ajuda de alguém, ou desenhar algo bem especial falando de Jesus, e no próximo culto ou na próxima EBD, você vai trazer e entregar para alguém que você acha que é especial para o seu coração. Ou alguém que você observe e veja que naquele momento vai ficar feliz em receber algo da sua pessoa. Converse em casa, peça ajuda. Vamos trabalhar junto para evangelizar, para semear coisas boas, porque os amiguinhos de Jesus aprenderam com ele que é possível sim fazer um mundo melhor. Amém? Até a próxima aula e fiquem com Deus. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais uma vez estamos aqui, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez, a nossa terceira lição da revista Saber Mais, com o título Cartas às Igrejas. Estamos vendo nesse trimestre várias cartas que Paulo enviou às igrejas e elas têm edificado a nossa vida, têm nos ajudado e têm nos ensinado coisas preciosas. O título da lição de hoje fala assim: Vivam uma vida dedicada a Deus. Vocês sabem o que é uma vida dedicada a Deus, crianças? Uma vida dedicada a Deus é uma vida que obedece a Deus, que ouve as palavras dele e cumpre, que obedece os pais, que respeita as regras, os limites e que, acima de tudo, tem todo o seu dia voltado para agradar a Deus. E Paulo vai ensinar nessa carta para a gente como era ter uma vida dedicada a Deus e como ela precisa ser até nos dias de hoje. O nosso texto do dia diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Lembrando a aula passada, ela fala assim que a igreja de Corinto, ela tinha sido influenciada pelos falsos mestres. Eles falavam mal de Paulo, eles estavam tentando colocar aquela igreja contra Paulo. A igreja que Paulo fundou, que Paulo ensinou, e eles estavam tentando influenciar aquele povo, falando que Paulo não tinha, não precisava tomar conta deles, não precisava mais cuidar deles. Então esse povo começou a se contaminar. E Paulo, sabendo disso, já tinha enviado uma carta, então ele envia Tito lá para Corinto para tratar desses assuntos. E quando Tito volta, ele volta com uma boa notícia para Paulo, falando que tinha melhorado, que o povo tinha se arrependido e que o povo acreditava sim naquilo que Paulo estava fazendo. Então, a gente começa então a ver sobre essa carta. Paulo escreve essa carta para 3 tipos de pessoas. Para os fiéis que consideravam Paulo como o pai espiritual deles,
para os falsos apóstolos que continuavam falando mal e também para aqueles que não aceitavam nem a sua autoridade e nem a sua correção. Nessa carta, mostra tudo isso para aquele povo, o povo que Deus tinha escolhido, que Paulo tinha falado de Jesus e a igreja que Paulo tinha fundado ali em Corinto. Então, o ponto dessa carta que Paulo envia, que é para ajudar a igreja, ele escreve para aqueles irmãos entenderem a necessidade de respeitar o seu líder, de ser orientado por alguém, de saber a direção que tem que caminhar. E os pontos importantes, alguns, dessa carta, Paulo fala sobre a alegria dele de anunciar o evangelho. Ele sabia, ele tinha certeza daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele anunciava, mesmo que em meio às dificuldades, ele anunciava o evangelho com alegria. E nessa carta também, ele encoraja os irmãos a ofertar para aqueles que não tinham condição. Ele incentiva os irmãos a ofertar para os pobres que viviam lá em Jerusalém. Um ponto muito importante, a gente precisa compartilhar das bênçãos que Deus tem nos dado. Tudo aquilo que está sobre a nossa vida, que Deus nos dá, nós precisamos também abençoar os outros. Mais um ponto importante é que ele pede para aquele povo se afastar de tudo que é errado. Tudo que é mal, tudo que não agrada a Deus, a gente deve ficar longe. Paulo fala isso nessa carta. E que eles deveriam viver uma vida de temor a Deus, dedicando-se somente a Ele. Todas as coisas que não estavam de acordo com aquilo que Deus falava, não era para entrar no meio deles. A vida deles e a nossa vida hoje precisa ser dedicada a Deus. Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente assiste, a gente precisa pensar. Está agradando a Deus? Vai agradar a Deus? Isso faz parte das coisas de Deus? São coisas importantes para a nossa vida. E Paulo também fala nessa carta sobre alguns sofrimentos dele. Na verdade, ele fala sobre muitos sofrimentos. Mas eu resumi em alguns aqui. Ele foi preso muitas vezes. Por 5 vezes ele tomou 39 chicotadas. Apanhou de vara 3 vezes. 3 vezes sofreu naufrágio. Passou fome, sede, frio. Foi apedrejado. Olha que situação. Mas mesmo em meio a todas essas coisas, lembram o que eu falei? Paulo pregava o evangelho com muita alegria. Tudo que ele sofreu não tinha problema. O desejo do coração dele era cumprir a vontade de Deus. E a gente encerra essa aula falando que Paulo sabia que Deus estava com ele. Toda essa força que ele tinha é porque ele tinha certeza do chamado e da presença de Deus junto com ele. E isso é o que essa carta ensina para a gente, a servir a Deus de todo o nosso coração e tudo que a gente for fazer, saber que Deus está do nosso lado, que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. O importante é a gente não deixar de acreditar e de servir a esse Deus que nos ama, que nos resgatou e quer nos levar para morar com Ele. Amém? Um beijo, boa semana e até a próxima lição. A paz do Senhor para todos os irmãos, paz do Senhor especial para os adolescentes. Nós estamos vendo nesse trimestre sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver a lição 3, Jesus, um homem de família. O nosso versículo-chave, ele está em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz o seguinte: porque todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o objetivo da nossa lição é compreender a importância da boa estrutura familiar para o crescimento saudável. Deus, quando cria a humanidade, quando lá no Jardim do Éden, quando ele cria o homem e a mulher, ele já tinha um plano especial sobre a família. Então a família ela é um projeto de Deus. Quando a gente fala em relacionamento familiar, isso é muito importante. O relacionamento familiar ele é muito importante para o nosso crescimento, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual. Nós somos frutos, o que nós somos quando nós crescemos, nós somos fruto dessa influência que nós tivemos na família, que é a nossa primeira experiência social. E Jesus, né, quando ele nasceu, na plenitude dos tempos, como nós já dissemos, Deus planejou uma família especial, que teria uma influência muito importante na vida de Jesus. Quando ele escolhe Maria e José para pais de Jesus, não foi à toa, né? Não foi aleatório a maneira como Deus escolhe esse casal. Deus escolheu um casal que construiria uma família bem estruturada, porque nessa família iria nascer o Salvador, né? Aonde Deus tinha planejado toda a salvação da humanidade. Então não poderia ser em qualquer família. O item 1 da nossa lição, ele fala sobre José, que José, ele era um pai especial. José, ele foi o pai adotivo de Jesus. Nós estamos falando de uma época, né, de uma família patriarcal, então o homem ele tinha uma importância muito grande na criação dos filhos. José, ele tinha características que foram importantes, que Deus viu essas características nele. José era um homem obediente, ele era um homem fiel, ele era um homem temente a Deus, que são características importantes não só, né, para Jesus, mas para todo homem que deseja ter um filho ou que tem um filho, na criação desse filho. José, a gente pode ver pelas escrituras, a gente pode entender que ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Deus falou com ele através de sonhos. A missão de José ela não foi fácil, né? Ele tinha um compromisso com Maria, eles ainda não estavam oficialmente casados, mas naquela época o casamento ele era feito com os envolvidos ainda jovens e depois ele se cumpriria. E José, quando fica sabendo que Maria está grávida, para a época, né, hoje em dia já é difícil, mas para a época era mais difícil ainda. Então ele pensa em fugir e não manchar o nome de Maria, né? Ao invés de a Maria ser acusada de adultério, de prostituição, José, para protegê-la, ele pensou em fugir. E o anjo fala com ele. Deus manda um anjo para falar que isso era providência de Deus, que isso era um plano de Deus na vida do casal. E esse anjo aparece com José através de sonhos. E em outros momentos o anjo fala com José também como chefe da família. Quando eles têm que ir para Belém, depois quando eles têm que fugir para o Egito, José era avisado por Deus. Deus falava com ele através de sonhos. Então, dá para a gente ver que ele tinha uma intimidade com Deus. Também, José como homem, como pai, ele teve a responsabilidade de transmitir para Jesus as leis dos judeus, transmitir para Jesus os ensinamentos, a tradição, além de transmitir a profissão, né, a profissão de carpinteiro, que era, na época, os filhos, eles seguiam a profissão dos pais. Então, ele foi uma influência, um exemplo muito importante para Jesus. A lição também no item 2 fala sobre Maria, a agraciada. Maria, ela tinha, segundo os estudiosos, por volta de 14, 15 anos quando o anjo falou com ela. Então, ela era uma adolescente para os nossos padrões. Mas naquela época, né, as mulheres, devido às profecias, todas elas esperavam serem as agraciadas
com a possibilidade de serem a mãe do Salvador. Maria foi, e ela não foi fácil para ela, né? Se vocês imaginam num período daquele, né, que as mulheres poderiam ser apedrejadas por causa de adultério, de prostituição, o que Maria deve ter passado, principalmente quando ela tem que contar para José que o anjo falou com ela, que ela seria a responsável, né, pelo Filho de Deus encarnado, pelo próprio Deus encarnado. Então, ela tinha uma missão muito importante. Deus não escolheria qualquer mulher, né? Ele escolheu uma mulher também temente, uma mulher fiel, uma mulher que correu riscos por causa dessa gravidez, né? Correu o risco de ser abandonada, correu o risco de ser morta, porque era a lei da época. E depois que Jesus nasceu, ela ainda teve uma missão muito grande. Ela acompanhou Jesus o tempo todo, desde do seu nascimento até depois, quando Jesus foi para o seu ministério terreno. Maria, em várias passagens da Bíblia, ela está acompanhando Jesus. Então, Maria era uma mulher muito sábia que teve que guardar um segredo muito importante, né? Ela foi uma mulher realmente agraciada, que teve graça aos olhos do Pai. E, por fim, a família de Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus foi o primogênito da sua família terrena. Ele teve irmãos. Esses irmãos, num primeiro momento, não acreditaram em Jesus, mas depois de cumprido todo o seu ministério na terra, os irmãos de Jesus, eles entendem quem era Jesus e passam a ser muito importantes na igreja que Jesus deixa. Então, o que a gente aprende com essa lição de uma maneira resumida agora? Que Jesus teve uma família terrena, mas que era uma família importante, mas foi uma família humilde. E que essa família, ela foi abençoada, mas ela também teve problemas. Mas Jesus também nos convida a fazer parte de sua família. Como cristão, nós também fazemos parte da família de Jesus. Um beijo para todo mundo, assistam e leiam a lição. Fiquem com Deus. Bom dia, Pai e Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa lição de número 3 da classe dos jovens. Essa lição de número 3, o título dela é o Código da Ética de Cristo. E o nosso versículo do dia, ele se encontra em Mateus 7, no versículo 12, que diz assim: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. Esse versículo, ele nos faz lembrar de um ditado muito comum, que a gente sempre fala que você faz para os outros o que você gostaria que fizessem para você. E quando eu li o título dessa lição, me lembrou muito de um filósofo, o nome dele é Kant, Immanuel Kant. Kant, ele é um estudioso sobre ética e, para Kant, a ética é a ética do dever. Então, você agir, você ter as suas ações pautadas em coisas morais, para Kant, significa você agir de uma forma que você obedeça aos imperativos categóricos. Esses imperativos categóricos são alguns tópicos que Kant separou, que seria formas de um cidadão de bem agir. E um desses imperativos, que é o que me fez lembrar bastante do que essa passagem da Bíblia nos fala, é que Kant diz assim: age de tal maneira que a máxima da tua vontade possa valer igualmente em todo o tempo como princípio de uma legislação universal. Então, eu acho que essa indagação que Kant nos traz e esse confronto que a palavra do Senhor nos traz será que a maneira como nós cristãos estamos agindo pode ser uma maneira universal para que todas as pessoas possam agir? Porque eu acredito que o Senhor nos chama para sermos exemplos, né? O Senhor nos chama para sermos sal na terra. Então, a maneira como nós estamos agindo, a maneira como nós pautamos as nossas ações deve ser uma forma que as pessoas possam olhar e nos ter como exemplo, né? É o que Paulo sempre diz na carta dele, ele fala que as pessoas possam olhar para ele e o imitar. Isso é uma coisa muito grave que nós cristãos temos que ter na nossa vida, que as pessoas possam nos imitar e assim nós tenhamos esse caráter de Cristo e sejamos como Cristo. E o tópico 1 da nossa lição, ele fala sobre o Sermão do Monte, que é quando Jesus dá início a essa
o código de ética de Cristo mesmo. E o Sermão do Monte, ele fala sobre as bem-aventuranças, né? Ele chama da lista dos abençoados, né? Que é como o Senhor fala. E esse Sermão do Monte, ele fala muito sobre essa formação de caráter, né? Como nós formamos nosso caráter. E a pessoa que se pauta nesses versículos, nisso que o Senhor falou, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa que traz a alegria do céu para as pessoas. Só que isso não é muito simples. Esse Sermão do Monte, tudo que o Senhor fala, vai de encontro com as nossas vontades, vai de encontro com o nosso ego, com aquilo que a gente acredita, porque fala que bem-aventurados são os que são humilhados, as pessoas que são perseguidas, e nós, no mundo que nós vivemos hoje, nós não queremos perder, nós não queremos abrir mão da nossa razão, e o Senhor nos fala que quando nós temos o caráter de Cristo, nós colocamos o nosso ego de lado, nós deixamos a nossa razão de lado, e as nossas vontades, as nossas atitudes são como de Cristo. Cristo, ele escolheu ser humilhado, ele escolheu passar por tudo que ele passou, e para ter esse caráter do Senhor, nós também temos que agir assim. E falando sobre o caráter de Cristo, o tópico 2 da nossa lição vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Não é como a gente ter um caráter de Jesus e ser como Jesus se nós não temos uma vida de oração. E a oração que o Senhor nos deixou foi a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso, ela não fala muito sobre intimidade, sobre um lugar de intimidade do Senhor. E já começa a oração falando sobre o Pai Nosso, né? O Abba. Abba significa papai ou paizinho. Então, essa forma como o Senhor quer se relacionar conosco, a forma como Jesus se relacionava com o Pai e a forma como Ele espera que nós nos relacionamos também com Jesus, com Deus e com o nosso próximo, né? E essa intimidade, elas nos leva a um lugar de santidade. A santidade no Senhor nos faz querer ser parecidos com Ele. E quanto mais próximos do Senhor nós estamos, quanto mais próximos da luz nós estamos, mais a gente reconhece os nossos erros, mais nós vemos o quanto errado estamos e quanto nós precisamos mudar, né? E uma coisa também muito importante na oração do Pai Nosso é quando fala a respeito do perdão. Ter o caráter de Cristo, né, que ter o código de ética de Cristo, que é o que nós estamos falando aqui, nós temos que ser pessoas capazes de perdoar, né? E o perdão, a própria palavra já diz que é uma perda grande, vem em seguida de uma renúncia. A gente fala na oração do Pai Nosso, muitas vezes nós repetimos e não nos damos conta, né, do que nós estamos falando. Na oração fala, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o que essa oração nos traz, que eu acho muito importante a gente refletir será que, e se Jesus nos tratasse como nós tratamos os nossos devedores? Ou será que nós estamos tratando os nossos devedores como Jesus nos trata? Então, é uma renúncia muito grande, viver esse caráter de Cristo, viver todo esse código que o Senhor nos colocou. Porque muitas vezes nós não queremos perdoar, não queremos nos colocar no lugar do outro, a simpatia, né, que o Senhor nos ensina. Então, a partir do momento que você decide renunciar, você reconhece que a graça do Senhor, ela sobrepõe a culpa. Então, você tira esse fardo de você mesmo e tira o fardo do seu irmão de culpa e de tudo que a gente muitas vezes escolhe julgar, né? E o tópico 3 da nossa lição traz um pouquinho a respeito dos nossos dias atuais, de como os nossos dias são dias ansiosos, dias consumistas, e o Senhor nos fala que para nós conseguirmos sobreviver a tudo isso, a solução é colocar Jesus em primeiro lugar. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós vivemos o caráter de Cristo e conseguimos ter uma vida abençoada. E é isso, irmãos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com vocês? Como que passaram, né? Espero que estejam todos bens. Hoje, né, venho trazer este pequeno comentário da nossa lição número 3, né, que está falando sobre vencendo os mecanismos da defesa da velha natureza. Nessa lição de hoje, que é muito importante para nós, é uma lição que vem ajudar como nós vamos vencer as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa vida. O texto de referência da nossa lição, ela está em Efésios 4, 22, 23, 24,
31 e 32, que diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirado de vós. Antes sedes uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nesta lição, nós vamos estar falando sobre esses males que atingem nossa natureza humana, que herdamos de Adão. Todos nós, temos essa dificuldade. São como parasitas na nossa vida, que vêm atrapalhar, sugar as nossas forças espirituais e até as nossas forças físicas. E não sei, se você já viu falar em cura interior. Essa lição vem trazer essa cura, aonde nós podemos receber de Deus e ser ajudado por Ele, receber essa cura interior. Muitos buscam outras coisas, porém nós devemos estar buscando em Deus. Nós temos aqui, na verdade aplicada da nossa lição, que diz assim: aquele que nasceu de novo anda em espírito, mas não vive dominado pelas inclinações da velha natureza. Bom, se temos Jesus na nossa vida, se já aceitamos Ele como Salvador, essas coisas, elas estão por aqui na nossa vida, mas elas não devem dominar a nossa vida de uma forma que venha atrapalhar o nosso dia a dia, atrapalhar o nosso viver, a nossa comunhão com Deus, com os irmãos. A lição traz bem claro para nós, falando sobre essa defesa, e às vezes, nós paramos e pensamos. Tem pessoas que são do tipo assim, ele aceitou Jesus, é crente, está na igreja, porém é aquele tipo de pessoa que, se as coisas não vão bem na vida dele, ele culpa logo alguém. Se ele faz alguma coisa errada, ele culpa logo alguém ou algo. E ele começa, ou ela começa, sempre ter uma pessoa ou algo a culpar. Mas nós vemos que isso está na nossa natureza. Nós passamos a ter esse conhecimento, que a nossa natureza, ela é cheia de parasitas, coisas que vêm sugar das nossas forças e nos leva ao desânimo espiritual e até físico. Então nós precisamos estar trabalhando isso, buscando em Deus a ajuda. Temos também, que é interessante a gente saber, que sempre quando nós apontamos alguém ou algo como o culpado de não conseguirmos libertar-nos de alguma coisa ou fazermos algo de bom, sempre esse alguém primeiro somos nós e devemos ter atenção para este ponto. Também temos que, na nossa lição, que as pessoas às vezes vivem com negação, as pessoas vivem com mentira e camuflagem. Nisso nós precisamos nos libertar. Ira, cólera, gritaria, blasfêmia são características humanas, mas Tiago fala que todas as guerras são giradas em torno disso, da ira, da cólera. E nós vemos que nós próprios vivemos com guerra interior e Deus quer nos dar a vitória, nos ajudando, porque somos salvos e precisamos dessa libertação. No final, nós temos na nossa lição o quê? Uma boa notícia
para mim e para você. Essa boa notícia é que Deus quer nos dar imunidade ou nos imunizar deste mal. De que forma? Com a vacina, que é a palavra dele, que é a palavra que está escrita na Bíblia para nós, para nosso ensino. Essa vacina chama-se graça, misericórdia, favor imerecido. E é isso que nós precisamos, estar buscando de Deus isso para vencermos todos esses obstáculos, tirar de nós esses parasitas e estarmos firmados no Senhor com o nosso coração puro, com a nossa mente pura e nós estarmos com Cristo desta forma. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E para completar essa lição, procure uma escola dominical mais próxima da sua casa, né? E que você vai ser bem assim recebido e beneficiado pela palavra de Deus e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Amém?